A paz do Senhor, pessoal. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Tendo terminado já o terceiro trimestre aí da EBD, né, desse ano de 2018, analisando aí principalmente o livro de Levítico, essa questão da santidade, a questão de todos os cerimoniais que são completamente realizados na vida e na obra do Senhor Jesus Cristo, e como eles se aplicam à atualidade, né, da igreja. Adentramos agora o nosso quarto trimestre, né, já encerrando o ano de 2018, e vamos analisar um tema fundamental, um tema que com certeza vai nos edificar grandemente ao longo de todo esse trimestre, falando acerca das parábolas do Senhor Jesus, né, acerca das parábolas. E eu achei pertinente colocar aqui alguns auxílios dirigidos principalmente ao corpo docente, aos professores e professoras. Temos aí grandes comentaristas já, que contribuem de uma forma muito importante para o nosso conhecimento, para termos ferramentas aí para aplicar o ensino de uma forma eficaz. E o que eu quero fazer aqui é trazer apenas algumas sugestões de livros que eu entendi serem muito importantes, material muito válido, muito precioso, que vai com certeza enriquecer a aula de todos vocês, vai fazer com que vocês comuniquem o conhecimento da Palavra de Deus de uma forma eficaz, seja produtivo, seja edificante, para que as vidas sejam impactadas por essa mensagem, que eu creio esse trimestre vai impactar grandemente a vida de muitas pessoas, vai trazer uma edificação à igreja, vai com certeza confrontar alguns aspectos que precisam ser de fato modificados na vida das pessoas e vai reforçar as verdades bíblicas que precisam ser internalizadas e precisam ser principalmente vividas, né? Precisam ser colocadas em prática na vida da igreja. Então, vamos falar aqui acerca das parábolas do Senhor Jesus. E eu gostaria de começar lendo os textos que são sugeridos aqui na leitura diária, tá certo? Na leitura diária. O texto áureo, que é importante começarmos aí pelo texto áureo, e sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos discípulos. Está lá em Marcos 4,34 essa citação. E a verdade prática, as parábolas são uma fonte instrutiva, para se ensinar grandes lições, e delas podemos extrair as inspirações e os ensinamentos divinos para a vida cristã. E aí temos uma linguagem muito eficaz por meio da qual o Senhor Jesus Cristo comunicava verdades sublimes, verdades que, se fossem ser conclamadas com uma linguagem técnica, vamos dizer assim, demandariam muito tempo de discurso e demandariam muitas obras teológicas, né, teologias sistemáticas e obras aí de 500 a 1000 páginas, né, para poder conter parte dessa sabedoria que estava sendo comunicada. Mas por meio da linguagem da parábola, essas verdades sublimes, essas verdades espirituais, eram sintetizadas num discurso, numa narrativa histórica, de modo a serem comunicadas àqueles que de fato tinham fé, criam e queriam receber essa verdade, porque elas eram compreendidas por aqueles que de coração aberto as recebiam, mas não eram entendidas por aqueles que manifestavam incredulidade e queriam apenas disputar com o Senhor Jesus, queriam apenas confrontá-lo e tentar escrutinar suas falas para encontrar algum tipo de erro por meio do qual pudessem o acusar, pudessem o perseguir. Então vemos aí esse contraste entre aqueles a quem é direcionada a parábola, que recebem a comunicação da verdade divina, a eles revelada, como o Senhor Jesus Cristo disse em outro lugar, que louvou a Deus por essa verdade ser comunicada aos pequeninos, mas ser ocultada dos sábios entendidos. Claro que Deus não desprivilegia sábios, mas sim aqueles que são sábios em si mesmos. Aqueles que se entendem autossuficientes. Aqueles que acham que não precisam aprender mais nada acerca do Evangelho, porque entendem que seu conhecimento, a sua própria sabedoria, os conduzirá a salvação. Salvam-se por meio da sua própria sabedoria, seu próprio conhecimento. Não se inclinam à sabedoria divina que vem por meio de Cristo Jesus. Então a estes está oculto, eles não terão acesso. A parábola a eles será um mistério, estará velada. Então a eles não é comunicada essa verdade, mas aqueles que de coração aberto creem e por fé recebem a revelação da parte do Senhor Jesus Cristo, a parábola descortina diante deles uma revelação que somente o Senhor Jesus Cristo tinha a capacidade, tinha o poder, tinha a habilidade para lhes comunicar. Então temos aí já uma ferramenta extraordinária que nos revela, né, esse uso das parábolas.
E os textos que são referidos, temos aí o primeiro texto de Marcos 4, 34, 33. Ele põe como subtítulo aqui para esse texto: Jesus ensinava de forma clara. Jesus ensinava de forma clara. E o texto diz: e com muitas parábolas, tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. Temos também a sugestão de Marcos 4, 34. O mestre ensinava por parábolas. O mestre ensinava por parábolas. Marcos 4, 34. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Então veja, aqueles que tinham desejo, tinham necessidade de aprofundar-se no conhecimento, não lhes era negado, mas era aberto o conhecimento, era esclarecido, explicado, pormenorizado àqueles que constituíam-se discípulos, aqueles que não ficavam apenas seguindo Jesus de longe e buscando modos de acusá-lo, mas aqueles que de fato se colocavam aos pés do Senhor e buscavam dele sabedoria, tornando-se então seus discípulos e recebendo dele o esclarecimento, a explicação, recebendo deles todo o conteúdo revelado, que ele estava revelando acerca da sabedoria que vem do alto, do pão que desce do céu. Então vemos o Senhor Jesus Cristo como aquele que não nega acesso. Inclusive o Senhor Jesus Cristo confrontando as práticas, algumas práticas da época que denotavam características de machismo, de segregação de determinadas pessoas da sociedade. O Senhor Jesus Cristo ele confrontou essas situações quando, por exemplo, permite que uma mulher assente a seus pés para receber ensino com o mesmo valor, com o mesmo acesso que tinham os homens, ou recebe samaritanos, ou recebe publicanos, recebe pecadores, como eram qualificados por aqueles que se entendiam santos, né, aqueles que se entendiam especiais. E o Senhor Jesus Cristo não lhes nega o acesso, permite que eles venham até Ele e recebam também desse conhecimento. Vemos então como o Senhor Jesus Cristo lida com essas situações e como a igreja deve referenciar-se em Cristo Jesus. Como a igreja deve ter como seu padrão de comportamento, a sua referência máxima, o Senhor Jesus Cristo. Tudo que é diferente disso está errado, não serve para a igreja. Aí temos também, Mateus 13, 10 ao 12, as parábolas e o reino de Deus. Ele dá aqui como subtítulo e o texto é: e cercando-se dele os discípulos disseram-lhe, por que lhes fala por parábolas? E ele, o Senhor Jesus, respondendo, disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Eu dei até ênfase aqui nessa parte, porque ela é extraordinária, ela é maravilhosa, como o Senhor Jesus Cristo, ele nos comunica aí essas características do reino de Deus. A quem tem se lhe dará, a quem não tem até o que pensa que tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. E nós vemos que aquele que às vezes para o mundo aparentemente não tem, diante do reino de Deus é aquele que tem. Então o mundo às vezes olha para as pessoas que compõem o reino de Deus e vê pessoas simples, pessoas humildes, pessoas que se submetem a Deus como seus servos e suas servas e pensam que não têm, por não terem bens, valores humanos, não ter o vil metal, mas diante do reino de Deus eles têm. Eles são pessoas que são enriquecidas da presença de Deus, enriquecidas da fé, enriquecidas do temor de Deus. Inclusive o temor de Deus é o princípio de toda a sabedoria. Não adianta acumular conhecimento e não dar esse conhecimento o uso correto, que é para a honra e glória de Deus, que é para a santificação, que é para nós nos edificarmos na rocha que é Cristo, é a palavra de Deus. Então, muitas das vezes, aquele que o mundo pensa que não tem, é aquele que tem fé, por exemplo, que tem temor de Deus, que é fiel a Deus, e aquele que tem se dará o quê? A revelação do reino, da sabedoria que é do reino de Deus, da sabedoria que vem da parte de Deus, e que é descortinada diante deles, por uma atitude de submissão à revelação que vem da parte de Deus, e um interesse em querer saber mais, que não adianta somente você manifestar fé e essa fé não resultar em obras, como Tiago fala na sua carta. Mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tiago não diz que é salvo pelas obras, mas diz que a fé produz obras, e são as obras da fé.
as obras de um salvo. Ninguém é salvo pelas obras, mas o salvo tem obras. Então vemos aí, aquele que tem, e aquele que tem se lhe dará, e aquele que não tem, não se lhe dará, ou será tirado, como enfatiza aqui no texto. Então, mesmo que pensa que tem alguma coisa, mas não tem nada diante de Deus. Vemos aí Mateus 13, 13 ao 15, ele dá aqui o subtítulo: fácil para uns, difícil para outros, por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado. Veja Jesus Cristo dando as características, né, que os levaram a não ter acesso. Não é que Deus ele tenha desejo, Deus tenha prazer em ver pessoas perdidas, Deus tenha prazer em ver pessoas enganadas, ignorantes com relação à revelação da sua salvação, mas sim que o próprio comportamento delas lhes conduziu a essa situação. Elas fecharam o coração, elas fecharam os olhos para não ver os sinais, como até hoje nós vemos pessoas que deliberadamente ignoram as obras de Deus, deliberadamente ignoram os milagres, os feitos de Deus na vida de muitas pessoas. Então elas fecharam os ouvidos para não ouvir, e por mais que nós apresentemos argumentos, elas desfazem de todos eles, porque nenhum argumento lhes servirá, porque elas não querem entender. O que você vai explicar para uma pessoa que não quer entender? É inútil, é um trabalho vão, é de balde. Então você vê que quando a pessoa não quer entender, o melhor que seja explicação ela não compreenderá, porque ela fechou seu coração. E Jesus Cristo se deparou com essa situação e deixou isso muito claro. Eles não entendem, não é porque Jesus Cristo esteja obscurecendo, mas porque eles fecharam o coração para não entender. Porque aqueles que tinham desejo de entender e tinham a humildade para querer aprender do Senhor Jesus Cristo, foram despertados para essa realidade e consultaram a Ele, mesmo até que de madrugada, como fez Nicodemos, que se viu constrangido pelo seu status social, seu status quo. Ele era príncipe na sinagoga, ele era líder em Israel, não queria ser visto junto com o Senhor Jesus Cristo, e o Senhor, com um ato de misericórdia, se encontrou com Nicodemos, né, de madrugada, para que ele tivesse toda a liberdade de interrogar ao Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo confrontou com a verdade. Você tem que nascer de novo, você tem que nascer da água do Espírito. Ele não compreendeu essa linguagem, expressou a sua ignorância, né, literalizando excessivamente essa declaração: pode um homem velho retornar para o ventre da mãe e nascer de novo? E o Senhor Jesus Cristo confronta: és mestre em Israel, não sabe dessa realidade? Te falo de coisas naturais, e se te falar das coisas espirituais. Então veja como o Senhor Jesus Cristo, ele é, ao mesmo tempo que é misericordioso, é extremamente verdadeiro. Ele tem um compromisso com a verdade de Deus que ele veio afirmar. Então ele recebe coisas de madrugada, mas o confronta, como ele faz conosco também, né? Ele não poupa ninguém, ele nos confronta com o seu evangelho, com a sua verdade. O seu evangelho muitas das vezes confronta aspectos da nossa vida que nós nos vemos com dificuldades às vezes, mas como diz na palavra, né, temos que negar a nós mesmos para aceitar o Senhor Jesus. Temos que tomar nossa cruz e ir após ele. Então temos que enfrentar essas dificuldades e não agir como tais pessoas aqui. Como ele descreve: e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Então, uma vez que eles inviabilizaram toda esta obra que o Senhor Jesus Cristo veio realizar, eles não participaram da cura, que nós não nos encontremos no meio destes, não é? Mateus 15, 15, 16, e Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmo estáis sem entender aspectos da forma como Jesus Cristo lidava, né, com os seus. Inclusive, na atualidade, vemos uma certa asseveração de uma característica de um Deus muito bonachão, muito manifestando um tipo de amor um tanto melodramático, né? Algumas pessoas pintam Deus desta forma. Agora, quando vemos a palavra de Deus descrevendo o que é o comportamento do Senhor em relação a nós, mostra um Deus que muitas das vezes não condiz com essas descrições. Um Deus que confronta-nos, né? Um Deus que aponta aquilo que tem que ser corrigido, ao mesmo tempo que é um Deus misericordioso, que é um Deus amoroso, que é um Deus que perdoa, mas não é um Deus que ignora pecados, não é um Deus que ignora defeitos, não ignora
distorções em relação à sua palavra. Inclusive, o Senhor diz que aquele que ele recebe por filho, ele chicoteia, ele repreende com vara, né? É um Deus que de fato nos educa, né? Como temos que ser educados, que corrige defeitos, né? Que nos coloca de acordo com o prumo, né? De acordo com aquilo que é asseverado na sua palavra, para estarmos de acordo com o seu querer e com a sua vontade, porque estando de acordo com o seu querer e sua vontade, vivemos uma vida plena, uma vida melhor. Então Jesus Cristo, ele não aliviava para os apóstolos, não. Quer dizer, vocês tinham que entender isso aqui e vocês ainda estão despercebidos, né? Vocês ainda estão desatentos. E aí, finalizando aqui essa leitura diária, sábado, ele recomenda aqui Marcos 4, 1, 2, no sábado. Leitura de sábado. Ele dá o subtítulo: Jesus ensina uma multidão. E outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. E toda a multidão estava em terra junto do mar, e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. E lhes dizia na sua doutrina, maravilhoso, né? O recurso usado pelo Senhor Jesus Cristo para descortinar as verdades mais profundas do reino celestial para pessoas simples como nós, para que nos desse acesso a essas verdades, né? Até nós, pequeninos, tivéssemos acesso a essas verdades extraordinárias. E eu quero fazer leitura aqui de uma nota que está na Bíblia MacArthur, tá? Na Bíblia MacArthur. Essa nota está ligada ao capítulo 13 da Bíblia comentada de MacArthur, editora SBB, tá? Ela está ligada ao capítulo 13, versículo 3, falando acerca de parábolas. Veja só o que ela diz. No judaísmo, as parábolas eram uma maneira comum de ensino. O termo grego para parábola aparece 45 vezes na Septuaginta. Uma parábola é uma analogia longa, frequentemente apresentada na forma de uma história. Antes desse ponto em seu ministério, Jesus havia empregado muitas analogias visuais. Confira 5, 13 e 16. Mas o significado delas era bastante claro no contexto de seus ensinos. As parábolas exigiam uma explicação, conforme o versículo 36. E Jesus as utilizou para obscurecer a verdade para os que não criam. Obscurecer a verdade para os que não criam. Ao mesmo tempo em que a deixava mais clara para os seus discípulos, aqueles que têm e aqueles que não têm, né? No restante de seu ministério na Galileia, ele falou às multidões apenas por meio de parábolas. Versículo 34. A atitude de Jesus de, por meio disso, velar a verdade aos que não criam, foi tanto um ato de condenação quanto de misericórdia. Era condenação para os que nas trevas, era condenação porque os mantinham, agora entendi, era condenação porque os mantinham nas trevas que eles amavam, aqueles que não tinham, aqueles que não criam, aqueles que não queriam receber a salvação em Cristo Jesus, que não eram humildes para receber o seu ensino, né? Então os mantinham nas trevas, ou seja, ocultavam para eles, para não lhes acrescentar mais dor. Mas era misericórdia, porque eles já haviam rejeitado a luz, de modo que qualquer exposição adicional à verdade somente aumentaria a condenação deles. Então aqui um posicionamento de MacArthur, que eu achei bastante interessante, mostrando que aqueles que se recusavam a vir para a luz e pretendiam permanecer nas trevas do pecado e da ignorância, Jesus não lhes acrescentava outras dores, que seria o quê? Expor essa realidade antecipadamente, uma vez que o acesso à salvação já lhes estava sendo fornecido e eles estavam rejeitando. Então, Jesus não pretendia lançar-lhes em rosto já esta dura realidade. Então, havia esta comunicação por meio das parábolas que velava para os que não criam, né? Era velado, mas era aberto, era claro para os que criam, para os que se sujeitavam a receber o ensino da parte de Cristo. Então, dando continuidade, o que eu quero acrescentar aqui com relação a esses subsídios é isso aqui. Aqui é a leitura bíblica. Eu vou até pular esse trecho aqui, porque isso aqui é tranquilo. Cada um vai fazer a leitura bíblica e vai fazer uso, aí vai asseverar do texto aquilo que entende que será mais elucidativo para a sua lição. Com relação à introdução,
eu quero trazer aqui um conteúdo desse livro, Compreendendo Todas as Parábolas de Jesus, guia completo, de, perdoe a pronúncia aqui, Klein Snodgrass, né? Creio que seja essa a pronúncia, me perdoe se ela estiver incorreta, tenho que estudar inglês ainda. Mas esse livro, que é um livro bastante completo, bastante extenso, faz uma análise. Você vê aqui todas as parábolas de Jesus. Você pode até pensar que ele vai ser limitado, mas ele é muito extenso. Ele faz menção acerca do uso das parábolas, inclusive no Antigo Testamento. Ele de fato vai se focar nas parábolas de Jesus, como o próprio texto, o próprio título aí sugere. E ele vai fazer uma análise muito ampla, uma análise exegética, e vai até buscar assim, comparações com textos. Vai criar todo o contexto da literatura judaica, da cultura judaica de época, porque Jesus faz uso de determinados símbolos, de determinadas... Por que pinta o quadro daquela maneira? Uma vez que temos que entender que aquela linguagem é voltada para aquele público, então precisamos primeiro fazer a exegese, obter o conhecimento daquela linguagem naquele contexto, para então fazermos a paráfrase e trazermos para o nosso contexto. Então ele faz esse papel, ele nos conduz a um conhecimento daquele contexto de época, para entendermos aquele uso, então podemos, entendendo, trazer o significado para nós. É um livro muito interessante mesmo. Eu sugeri aqui página 23, Introdução às Parábolas de Jesus. Introdução às Parábolas de Jesus, página 23. Veja aqui a leitura do livro Compreendendo Todas as Parábolas de Jesus, guia completo, página 23. Veja o que diz. As parábolas de Jesus estão entre as mais conhecidas e mais influentes histórias da humanidade. Até mesmo pessoas que nada sabem sobre a pessoa de Jesus acabam conhecendo as suas histórias, ou pelo menos sentindo o impacto da expressão como filho pródigo, ou seja, são termos que saíram do contexto bíblico, do contexto religioso, vamos colocar assim, do contexto evangélico, católico, e elas circulam pela sociedade. A sociedade, num modo mais geral, às vezes uma pessoa que nem é religiosa, ela sabe do que está falando quando se fala de filho pródigo, de bom samaritano. São termos que se tornaram assim, muito significativos para a sociedade de um modo geral. De tão forte impacto que causa, de tão forte a mensagem que comunicam, né? A importância das parábolas de Jesus é inestimável. Em nenhuma outra parte das Escrituras Sagradas a vitalidade, a relevância e a utilidade dos ensinamentos do Mestre, e ele sim merece levar o nome de Mestre, nem mais um outro, um uso tanto correto, ficarmos chamando de Mestre, esse, aquele, são servos de Deus que se empenham aí para comunicar um pouco da palavra de Deus, né, dentro das nossas possibilidades. Mas o Mestre mesmo é o Senhor Jesus Cristo. Os ensinamentos do Mestre se mostram tão claros quanto nas parábolas, em nenhuma outra parte das Sagradas Escrituras, a vitalidade e relevância e a utilidade dos ensinamentos do Mestre, em maiúsculo, se mostram tão claros quanto nas parábolas. Jesus era mestre na criação de histórias, e nada pode ser mais atraente ou instigante do que uma boa história. As crianças, bem como os adultos, não dizem, fale-me sobre alguns fatos. Elas querem uma história. Uma história é algo inerentemente interessante. Um discurso desperta em nós uma reação de tolerância. Já a história é algo que prende a nossa atenção. Uma história. Quem não quer saber, ao se anunciar que vai se contar uma história a respeito de alguém, a respeito de algum determinado fato importante, e a pessoa quer saber do que se trata, né? Qual será o que nos comunicará, qual será o resultado, qual será a mensagem, né? O final da história, o sentido da história, a moral da história, né? Então temos aí como a história de fato, ela nos prende e ela desperta nosso interesse. Deixa eu voltar aqui da onde eu me perdi. Interessante, o discurso desperta em nós, já li. Já a história é algo que prende a nossa atenção. A partir daqui, as histórias nos divertem, informam, envolvem, motivam, autenticam e refletem a existência. Ao criar um mundo narrativo, as histórias estabelecem
um universo irreal e controlado. O autor nos abduz e, num ato quase divino, nos fala da realidade existente naquele mundo, da sua narrativa, do que ali acontece e dos porquês dos acontecimentos. As histórias representam algum dos poucos momentos em que temos a chance de vislumbrar a realidade, pelo menos a realidade criada pelo autor. Nelas podemos, de uma forma que seria impossível na vida real, discernir os motivos, anotar o placar, saber quem venceu e o que representam o sucesso e o fracasso. Fora da história, a vida praticamente para. Somos transportados para uma outra realidade. O contador de histórias assume o controle de tal forma que somos forçados a ver as coisas por novos ângulos e se torna impossível escapar da mensagem. Os ouvintes se tornam cúmplices voluntários, mesmo que a mensagem lhes seja hostil. Nos confronta inclusive, através das suas parábolas, prende a atenção dentro da história e comunica esse conhecimento e sabedoria, e confronta inclusive alguns comportamentos que precisam ser corrigidos, que precisam ser mudados. Novamente aqui, a partir desse outro mundo, entre aspas, somos convidados a compreender, a avaliar e, ao que se espera, redirecionar as nossas vidas. Então, isso aqui é um ponto fundamental, ele fazer menção disso aqui. Porque não é possível uma pessoa ter um encontro real com o Senhor Jesus Cristo a partir do ponto em que ele, de fato, se coloca como seu discípulo, seu seguidor, quer receber dele a sabedoria, quer internalizar esta verdade e exteriorizar na sua vida através de atitudes, de obras que demonstrem uma fé salvífica, uma fé verdadeira, e não ter a sua vida mudada. Então, muitas das pessoas, inclusive, têm medo de ter um contato mais profundo com o Senhor Jesus Cristo através do Evangelho, porque sabem que suas vidas vão ser mudadas. Mas quando nossas vidas são mudadas, aqueles que têm a sua vida mudada pelo Senhor Jesus Cristo testificam de que sua vida mudou para melhor. E isso não significa que a vida ficou mais tranquila, não. A vida fica mais... tem mais atribulações, mais dificuldades, fica mais aguerrida, porque a partir de agora somos amigos de Deus e nos constituímos automaticamente inimigos deste mundo que está decaído, esse mundo que jaz no maligno. Então acabamos estando cercados por situações hostis, mas por sermos sempre morada do Espírito Santo de Deus e temos Deus conosco, podemos testificar que a nossa vida mudou para melhor, que tivemos contato com algo que, uma vez tendo contato com isso, não podemos viver outra coisa, não podemos retroceder, porque isso seria de fato nos rebaixar, seria de fato nos inferiorizar diante desse prazer, diante dessa coisa extremamente valorosa que encontramos, que é o Senhor Jesus Cristo. Temos nossa vida mudada por Ele, é de fato algo extraordinário. E aí é isso que o Senhor Jesus Cristo comunicava por meio dessas parábolas, por meio dessa ferramenta, dessas histórias que prendiam a atenção e comunicavam esta verdade sublime. Depois das nossas experiências pessoais, as histórias são a forma mais rápida de aprendermos. A forma mais fácil de aprendermos é a partir do mundo concreto, mas em função de não nos ser possível lembrarmos de centenas de relatos concretos, os nossos cérebros armazenam a maior parte da realidade em formato abstrato. Tanto no ensino quanto na pregação, o atalho consiste em repetirmos a ideia abstrata que já conhecemos, esquecendo-nos de que as outras pessoas continuam necessitando aprender a partir do mundo concreto. Teríamos muito mais êxito, pelo menos na maioria das vezes, se revestíssemos aquilo que é abstrato com base nas experiências e nas histórias concretas, exatamente como fez Jesus. Agora veja só, do que ele está tratando aqui no final dessa leitura. Eu vou encerrar por aqui. Tem outros conteúdos que eu quero passar para vocês, mas hoje a gente já vai encerrar e depois a gente posta aí mais algumas coisas. Mas, basicamente, no final aqui dessa leitura, desse livro extraordinário, o que ele nos comunica? Geralmente, nós armazenamos esses conhecimentos de forma abstrata. Então eu posso pregar para você sobre amor, eu posso pregar para você sobre perdão, eu posso pregar para você sobre arrependimento. São palavras abstratas. Onde está o amor? Vamos tocar, vamos pegar, vamos
colocar o amor em algum lugar, né? O arrependimento, algo abstrato, é uma ideia, fala acerca de algo, tem toda uma realidade em torno dessa palavra, né? Tem significados, mas a própria palavra em si é abstrata. Perdão, amor, arrependimento. Só que, como ele falou aqui, nós poderíamos revestir essa questão abstrata com algo concreto, que aí entra exatamente naquilo que Jesus fez. Em vez de falar de perdão, a importância do perdão, tipos de perdão, análise sintática da palavra perdão, né, origem da palavra perdão, Jesus Cristo falou uma parábola. Veja, o filho pródigo pediu os seus bens, o pai lhe concedeu, ele saiu pelo mundo, gastou, né, depois arrependido, ele pensou, retornarei, enquanto eu estou aqui, os trabalhadores do meu pai têm o que comer, retornarei, pedirei perdão. Quando ele retorna, ele diz, pai, pequei contra os céus e contra ti. É interessante que ele coloque dessa forma, contra os céus e contra ti, peço para que me receba não mais como filho, mas como servo apenas, como trabalhador. Outra característica do arrependimento, ele não entende que merece ser restituído ao mesmo patamar em que estava, mas ele aceita até ser reduzido a um patamar menor, porque já é melhor do que a situação em que ele se encontrava. Enquanto tem pessoas que pecam, erram e querem ser colocados na mesma posição. Então, vemos aí aquele que se arrepende de fato, ele entende que o pouco que ele tenha de Deus é muito maior do que aquilo que ele tenha vivenciado fora da presença do Senhor. Davi, quando ele ora arrependido, eu acho interessante, ele enfatiza, não retires de mim o teu espírito. Por quê? Porque naquele momento ele entendia que se ele tivesse pelo menos o Espírito de Deus, ainda que perdesse tudo o demais, o reino, as vantagens, as benesses, ele teria o principal. E temos aí Jesus Cristo contando essa parábola e mostrando a atitude do pai, que o recebeu de braços abertos e o restituiu à mesma posição de filho e deu um banquete em sua homenagem, se alegrando com todos os demais. Ele sintetiza, ele explica, ele esclarece tudo aquilo que estava dentro de um termo abstrato chamado perdão. A atitude do filho pródigo traz para o plano concreto aquilo que abstratamente poderíamos falar acerca de arrependimento. Então, em vez de dar todas as características de um termo abstrato, arrependimento, mostramos o arrependimento através de uma narrativa, através de uma história, através de uma parábola. Veja, as atitudes deles são arrependimento. E a partir daí você vai analisando passo a passo, diante dos seus comportamentos, tudo aquilo que precisa conter uma atitude real de arrependimento. E diante da atitude do pai, o que é um perdão real, um perdão verdadeiro, o que é o perdão de Deus em relação ao homem pecador, né, ao filho pródigo que retorna para casa. Então temos aí coisas extraordinárias, essa lição será com certeza muito profunda, será de muito ganho, tomara que ninguém falte na EBD, tomara que todos aproveitem desse conhecimento, que os professores e as professoras sejam grandemente inspirados para poderem comunicar esta verdade de uma forma extraordinária. Então depois vamos dar sequência com outros conteúdos que queremos comunicar. Aquela obra também, todas as parábolas da Bíblia, é maravilhosa. E aí acerca de alguns termos, acerca de alguns significados para esses usos, né, que se faz das figuras de retórica, figuras de linguagem. Comentário histórico-cultural também, a Bíblia e a Arqueologia, contexto da época, Atlas Histórico e Geográfico e Cânon da Bíblia, F.F. Bruce, né, o Canon. Vemos aí também um pouco acerca do termo Evangelho e como ele é importante para nós, como o Evangelho comunica as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Então eu vou encerrar por aqui e depois a gente dá continuidade colocando mais conteúdos aí para abençoar a nossa vida, ok?